ou na cooperativa mais próxima. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Papai Noel! Estamos com ele, Rodrigo Genta. O Thiago Fernandes quer falar com você. Querido Thiago Fernandes. Ô, Genta, espero que você esteja me escutando, mas, cara, eu nunca te vi tão tiozão da Suquita falando tanta bobagem, cara. E olha que você nem tá ao vivo conosco. Você mandou uma mensagem pro Elton que você conseguiu me irritar. Você me irritou Gabigol ao enviar hipotético. uma mensagem pro Elton. O Gabigol hipotético tem 13 gols no ano. É o vice-artilheiro do time, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Gabigol hipotético foi lá em Fortaleza, jogando de camisa 10, botou o Caio Jorge 2 vezes na cara do gol. Então o senhor tem responsabilidade e decência de aceitar que o Gabigol hipotético... Eu não vou deixar, não, vou desligar logo depois. Que aceitar que o Gabigol hipotético joga pra cacete e foi muito importante pro Cruzeiro em 2025. Eu falei que ele não joga. Eu não falei que ele não joga, mas para essa partida o Cruzeiro precisa buscar mais. Não dá para ficar com o jogador esperando bolinha no pé, não. Esperando bolinha no pé. Esperando bolinha no pé, não. Eu concordo contigo que para esse jogo específico ele não tem que ser titular. A formação tem que ter o Caio Jorge, o Arroio, o Christian. Cara, eu acho que o jogo é bem tá muito parecido, chateado com você bem agora, parecido Thiago. com o que o Cruzeiro tem feito a temporada inteira. Mas questionar Gabriel Barbosa aqui nos Donos da Bola, só tem um cara que pode e hoje ele não quer questionar porque hoje ele está estressado, o povo está tirando ele do sério, que é o Thiago Valor. Um abraço para vocês. Beijo, meu irmão, te amo. Obrigado, tchau. Beijo, Genta. Obrigado pela Falei, participação. te amo, ele falou obrigado. Deixa eu só entender. O Thiago colocou o Genta ao vivo pro Thiago ficar falando o tempo todo e não deixar Não o convidado deixou o falar. Genta, não deixou o Genta Muito falar. bacana isso. Bacana. Convidado, Não deixou, convidado não. Daniel. Você convidou ele para poder participar e não deixou o cara falar. Posso fazer uma nada. informação não muito deixou. rápida? Legal, bacana isso. Pode. Só um detalhe. Eu tô achando que o Genta tá com perseguição com o Gabigol. Tô contigo. Pode Só mudando Não, mas, completamente. olha o que esse cara fez. Você viu o que ele É falou? loucura. Ele falou nas entrelinhas durante a fala dele com o Genta. Você viu o que ele falou, Breno? Você viu o que ele falou? Loucura! Eu não coloquei essa loucura. que ele fala. Gente, já combinamos esse negócio. Tem 8 mexendo. Ah, você falou aí, não. Ó, Combinamos os negócios. Isso, que silêncio, Você você faz fala assim com a demais. mãozinha. Aí é porque o Thiago tem uma informação. E informação aqui tem prioridade. Informação, Rogerinho. Cara, é uma informação sobre o Atlético, tá, Eltinho, amigos? O Eduardo Sacha foi procurado pelo Jorge Sampaoli para saber se ele teria interesse em voltar ao Atlético para a próxima temporada. O Eduardo Sacha tem contrato com o Red Bull Bragantino até dezembro de 2026 e existe a possibilidade de retorno, porque o Jorge Sampaoli entrou em contato com o jogador, diretamente com o jogador, perguntando se ele tinha interesse no projeto do Atlético para o próximo ano. Se vocês não se lembram do Eduardo Sacha, é o que pertence ao Red Bull Bragantino, passou pelo Atlético, Internacional, Santos. Então, Eduardo Sacha pode voltar ao Atlético na próxima temporada. Ó, aqui comigo. Gosto do Eduardo Sacha? Gosto. Mas como falta criatividade no galudo. Breno Galante, por favor. Mas essa é de Sampaoli, hein? deixa eu te falar uma coisa. Pensando em reformulação, em oxigenação do elenco, em jogadores mais novos, com um perfil mais novo, como o atleta falando. 33 anos ele tem. Eu não gosto. Eu não gosto, não acho que seria um nome. Eu acho que o Atlético precisa de jogadores mais novos. Aí nós vamos de novo naquela situação. Porque é um jogador que já passou por aqui, tem uma história. Mas foi há quanto tempo atrás? Eu acho que ciclos se encerram, gente. Para mim, o ciclo do Sacha se encerrou, com todo respeito, né? O Elton tá certo aí. Vamos procurar um jogador aí, de repente, do mercado sul-americano. Será que não tem aí um jogador de 23 anos, em vez de pegar um de 33? Não tem nada contra a idade, mas eu acho que o Atlético precisa, sim, de reduzir, oxigenar, ter jogadores com mais condições físicas e outra. Eu acompanhei, pelo menos nos jogos do Atlético contra o Bragantino, o Sacha, e eu não vi nada demais, sinceramente. Ô, Valu, eu preciso te ouvir nessa do Sacha, porque só voltando lá no passado... Só uma coisa. Lá rápida. no passado? Pode. De números. Nesse Campeonato Brasileiro, Breno, você não quer o Sacha no Atlético? Não. Ele entregou o mesmo número de gols do Hulk, tá? Os dois fizeram Por que 8 que você no tem que Campeonato falar no Brasileiro. Hulk, né? Não Os não dois podia. fizeram o mesmo número de gols do Campeonato Brasileiro. Claro, 8. claro. É a mesma São 8 representatividade. gols. É Os igualzinho dois. a representatividade. Mesma coisa. Tá Sim, certo. Thiago, mas eu acho que vai Que absurdo. engloba outras coisas. Que Mas absurdo enfim, falar. E custa menos da você há muito tempo atrás, eu acho que vai foi lembrar disso? quando liberou o Sacha, você falou assim, ó, o Sacha é um jogador mais útil pro Atlético hoje do que o Vargas que tá ficando. Foi isso que você falou naquela época. Parabéns por lembrar. Igual eu falei, gosto do Sacha, mas para retorno
Pelo menos eu não gostaria. Eu queria te ouvir. O Atlético, eu acho que eu quero imaginar que o clube já tenha nesse momento um alinhamento entre Paulo Brax, Sampaoli, vou colocar o Pedro também nessa história, porque ele é o CEO. Para entender qual caminho o Atlético vai de fato. Porque o Atlético vai mais no caminho do Sampaoli, o Atlético vai mais no caminho do Brax, o Atlético vai mais no caminho do Pedro, ou o Atlético vai passar por todos esses caminhos ponderando uma série de coisas. Sim. Então, neste momento ainda, eu sei que o Pedro chegou essa semana, que ele falou a primeira vez como CEO do clube. Eu quero esperar mais semanas, eu estou com você. Eu acho que o Sacha, para o que eu imagino que o Atlético precise, jogadores com capacidade competitiva de oferecerem ao clube capacidade técnica e física e ainda, quem sabe, num futuro gerarem um retorno. O Atlético tem que olhar hoje para o seu elenco, depois de ter feito as vendas que fez em 2025, quais jogadores de fato o Atlético tem com possibilidade de vender ao mercado. O Sacha, se ele vem, para mim, Elton, é mais aquela questão. Jogador com 33 anos, deve jogar 2, 3 anos. Eu sei que hoje a medicina esportiva, os recursos permitem uma longevidade. O Nenê está jogando aí com 4-1 ou 4-2, o Fábio 45, mas eu repito, eu acho que é ir muito na esteira do que eu tenho dito dos últimos 2 anos do Atlético em especial. O clube pensa muito na temporada seguinte. O Atlético está precisando ser pensado nesse ano de 2026 e pelo menos nos próximos 4 anos, Elton. Essa notícia aí eu acho que pegou muito torcedor do Atlético de surpresa. O que não vem de surpresa é um recadinho do HG. Alô, minha gente, estou falando de São João Laticínios, a loja de oportunidades para quem busca economia de verdade. E aqui você encontra carnes, queijos, laticínios, iogurtes, mercearia congelados, pão francês e tudo para sua casa. E um detalhe, produtos de grandes indústrias, de grandes marcas, sempre com preços muito mais baixos. E aqui é muito simples, a gente vende tudo na peça, a gente não vende no quilo. O preço já está na peça. Você vê e leva. Pagou, levou. Sem surpresa na hora de pagar. Parte da loja, atenção, parte da loja conta com produtos com data avançada, mas com toda a segurança para você consumir. Por isso, você encontra oportunidades com até 70% de desconto. Então eu te pergunto, para que pagar mais caro? Vem para São João, qualidade e é tudo isso. É variedade e economia de verdade. E agora tem novidade. Tem loja nova sendo inaugurada e tem um kit churrasco por um preço simplesmente imbatível. Falei de Laticínio São João. Eu sei que você ficou aí bem nervoso, descompensado aí com a informação. Você não pode atacar o mensageiro, ele é só um mensageiro, tá? Lembrando, o Thiago é o mensageiro. Ele está trazendo a informação exclusiva que o Atlético procurou Eduardo Sacha lá no Bragantino para retornar ao Atlético. Não ataque o mensageiro mais, acabou. Você ficou atacando na hora do mexão aqui. Agora fale sobre o seu bate-papo com Rubens Menin. Breno Galante bateu papo hoje com Rubens Menin. 1 hora de resenha. Então você tem muita coisa para falar pra gente, como que foi esse bate-papo. E se o torcedor pode ficar um pouco mais tranquilo. Que é o que importa. Hoje eu tive a oportunidade pela manhã de ir lá na MRV para bater um papo a convite do Rubens Menin. Ele está convidando aí, né, donos de canais do YouTube. E a princípio ele até justificou que esse convite dele até para poder esclarecer, né, um pouco essa questão daquilo que ele falou, né, em relação à imprensa, de que o ruim, como é que é? Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Que isso não era uma crítica direcionada a toda a imprensa, para explicar qual que era a posição dele. E aí, nesse bate-papo informal, né, nada gravado, mas que pôde esclarecer algumas coisas, que eu posso trazer aqui para o torcedor. O Atlético vai ter esse aporte tão esperado. Ele me falou de 3 movimentações financeiras que vão acontecer no Atlético, mas ele não quis dizer
a relação de tempo, quando vai ser, mas que vão ajudar muito a equacionar essa situação financeira do Atlético. Investimento, de que vai haver um investimento no futebol para o ano que vem, para ter um time competitivo, né? E ele até cita que será um investimento um pouco maior do que o dessa temporada agora. Não falou em números, não entrou nesse detalhe de números, tem coisas que ele não quis falar sobre contratações. Para mim ficou bem claro que não existe uma definição em relação ao Hulk ainda, se o Hulk vai ficar ou não no Atlético, né? Que claro que isso depende do Hulk chegar com uma proposta ou não, mas que é uma situação e uma decisão que tem que ser analisada pelo custo-benefício e tudo mais, né? Porque se chegar uma proposta, se o Hulk vai querer sair, né? Entender como é que está o jogador, porque houve um ruído muito grande nas redes sociais, tudo mais. Eu acho até que deve haver realmente uma conversa com o Hulk para entender o que o Hulk quer, o que não quer, enfim. E em relação a toda essa questão financeira, o tempo todo ele coloca que o torcedor não tem que se preocupar com a questão financeira. Isso é um problema do Atlético, um problema deles, do CPF deles, que ele não vai deixar a coisa desgringolar, que eles têm já direcionado já o que vai ser feito para o Atlético. Agora, é claro, né, que o torcedor está ouvindo isso há muito tempo, né, Elton? Então o torcedor ele quer ver as atitudes, né? Ele quer ver o aporte chegar, ele quer ver o Atlético parar de ficar devendo. Eu questionei as questões de dever os clubes, a questão da credibilidade, né? E ele falou que existe sim essa preocupação, né? Que o Atlético está trabalhando internamente para algumas coisas melhorarem. Mas, cara, enquanto não tiver realmente a entrada desse capital, para que o torcedor veja a coisa acontecer, enquanto a reformulação vai acontecer no futebol, né? A gente vai ver, eu acho uma reformulação até grande nesse elenco do Atlético. Eu acho que isso vai vir a acontecer com a saída de muitos jogadores. Agora, eu fico na expectativa de qual vai ser o nível de chegados, porque quando você me fala agora de uma questão de Sacha, não é a expectativa que eu tenho. Tudo bem que mas qual é a expectativa que você tem? Eu não estou esperando grandes contratações midiáticas, como o próprio CEO falou. Mas eu espero um jogador... Está contraditório. Não, mas eu espero um jogador... Tá contraditório. Calma, gente. Eu espero um jogador que seja, por exemplo, um Arrojo que o Cruzeiro contratou, que tenha uma idade menor, que tenha um potencial... 6 milhões e meio de euros. Mais 10. Cara, mas não, deixa eu te contar uma coisa. Quanto o Atlético investiu nessa temporada, Thiago? O Atlético foi o quarto clube que mais investiu no futebol brasileiro em 2025, 210 milhões de reais. Primeiro colocado, Botafogo, 716, segundo, Palmeiras, 713, terceiro, Flamengo, 309, quarto, Atlético, 210. Aí eu te pergunto, se for o mesmo investimento, não precisa nem ser um pouquinho maior, como ele falou. Ele precisa ser bem feito. Se for o mesmo investimento, não dá para fazer boas contratações? Dá, ele só precisa ser bem feito. Pois é. O Atlético e aí o não Sacha pode chegar pra mim não é perfeito. O Atlético... Mas Não peraí. Esse nível, aqui, o perfil... O Sacha, você acha que quanto custaria o Sacha? Não é questão de... Cara, hoje, Breno, o Atlético precisa de jogadores que componham um elenco, jogadores que sejam importantes no time principal. O Atlético não tem um elenco. Tá. O Atlético vai... Pelo que o Atlético fala sobre reformulação e pelo que falaram pra você hoje sobre reformulação, o Atlético vai tirar uma turma boa e remontar de fato o elenco. A partir do momento que você passa por um processo de reformulação, ter o Sacha como opção, mesmo que no banco, para mim é bom. O Sacha não perderia o gol que o Biel perdeu. É isso. Tudo bem, mas É deixa eu só falar uma coisa. É mais pra você. decisivo. O Atlético hoje, ele é uma empresa, o Valu colocou muito bem aqui. Você vai trazer um jogador de 33 anos? Beleza. Você tem que trazer jogadores que você tem que pensar também em valorizá-los para você fazer uma venda futura para ter um retorno. Mas o futebol não é feito só Calma, de jogadores não é só. desse Mas aí o que quesito. você tem que fazer? Você também tem que abrir um espaço para sua base. O Atlético está levando agora Breno. 9 jogadores da base vão treinar com o time profissional. Eles precisam de ter esse espaço. Se você for pegar e trazer um jogador de 33 anos, com todo o respeito que eu tenho ao Sacha, ok? Mas, cara, o João Marcelo tá aí, não teve nenhuma oportunidade Só uma ainda. dúvida, Breno. Tá, eu concordo com você que o ideal do futebol é fazer isso. Você vai lá e busca o Arroio, por exemplo, que é um garoto e pode ter um potencial de revenda. Só que isso normalmente é feito em clubes, times, gestões organizadas. O Atlético hoje não está organizado. Mas o Atlético está tentando agora começar a se organizar. Se a sua ideia é se organizar a partir de agora, o primeiro processo é qual? Montar um elenco. Então o que você faz para montar o elenco? Você pega e vai contratando os jogadores que são os titulares, os jogadores que são os reservas. Você está montando o elenco. O
O Atlético vai remontar um elenco do zero. Não, e vai ele- ficar Não, pouquíssimo do zero, jogador. Ele está comparando com os jogadores da base, mas A partir do momento que o Atlético a fala comparação em tem que ser. reformulação, Quando ele compara com o processo Cruzeiro, ele esquece de remontagem. citar o Golaço. Do zero, Como é que é? Desculpa. Quando ele Não, faz a não. comparação com o Cruzeiro, Eu o não tô Cruzeiro fazendo tem comparação com o jogadores. Cruzeiro, não. O Cruzeiro, eu tô falando de um Cruzeiro tem jogador. jogadores. Não, É eu tô importante. Mas ele tá falando- falando, tem 39. Então, é isso que eu tô Atitude do Cruzeiro, falando. peraí, É um jogador mais velho, experiente, que Daniel, vem do não tem banco. nada a ver com isso. Eu não tô falando nada de Cruzeiro. Eu tô falando de um jogador do Cruzeiro. Cara, que o Cruzeiro mas contratou. pra você A chegar realidade do nesse Cruzeiro, todo mundo patamar, falando do tá Atlético. comparando Pra com você não, chegar, Breno, pra Diferente, você Atlético. chegar nesse patamar do Cruzeiro, você tem que estar minimamente estruturado. O Atlético não está estruturado. O Atlético vai fazer um processo de remontagem do elenco. não é O questão Atlético de não sou eu que estou patamar, falando. não. Isso é o que você acabou de dizer. O Atlético vai falar ele uma quer um perfil de reformulação. contratações mais novos para poder oxigenar. Eu acho que já dentro dessa informação de querer um perfil de jogadores mais novos, o Sacha já não encaixa. Cara, claro acho que que já encaixa. Cara, Você não se por faz que um elenco que a só com contratação- garotos. Eu acho que o Atlético a não vai disputar a contratação Copa do São Sacha Paulo, não. não Ele vai jogar a impede. Sul-Americana. Ele vai jogar o Campeonato Brasileiro. O que o Atlético precisa não é jogar a Copa São Paulo. a Ele não precisa de contratação garotos dele não de 19 impede. A anos. contratação dele Me não ajuda impede, aí. beleza. Não impede se você for tirar outros. Ué, mas você falou que a Mas um reformulação é sai outro, grande. você sabe Meu que amigo, vão. Não é mas uma é- reformulação grande? É, mas eu falei nomes. Eu Não, sei quem ué, vai sair. mas é uma reformulação a reformulação grande. grande pode ser o quê? O Isaac saindo. O Isaac tem quantos anos? O Cadu, o Caio Maia tá saindo. Ele tem quantos anos? Ah, o Sarabia... Isso é informação? Isso é informação que você está trazendo agora? São jogadores que não estão nos planos. Então, né? o Caio Maia o tá Isaac, saindo, o pode Isaac e sair. o Cadu jogam lá do Sacha. Você Pode traz ser, o Sacha. cara, mas eu acho... Agora, deixa eu falar uma coisa. Essa é a minha opinião e eu tenho direito de ter essa opinião. Sim, eu tenho acho direito que de não- refutá-la eu também. Então, eu tô falando, eu não É acho isso, que é eu tô o perfil. refutando sua opinião, Não acho que é cara. o que o torcedor, Você tá a muito maioria do torcedor tá melindrado. esperando. Aí, o que o torcedor espera, cara, é ter um time competitivo, mas um time novo, com gás. Sabe? Cara, mas não é Sacha vai ser uma boa futebol, peça né? Convenhamos, pro né, banco. Breno? Cara, Quem o faz Atlético futebol trazer aí gente pra é o poder Sampaoli, ser quem titular, faz futebol é o Paulo Brax. vestir a camisa e jogar, Pelo amor de Deus, não é cara. pra poder compor elenco. Mas precisa também de alguém para Mas, compor elenco. tudo Você está bem, cara. reformulando Aí elenco, você você tem os precisa de garotos da composição. base. Você vai buscar outra base aonde? Cara, eles vão entrar Aonde aos eles vão poucos. entrar? Eles vão entrar aos poucos. Aonde? Eles vão começar entrando no Campeonato Mineiro. É, o João Marcelo vai ter No aonde? O Campeonato Sacha vem Mineiro. aqui. No Campeonato Mineiro. Ah, é? No Campeonato Na vaga Mineiro. de quem? Aqui, O Sacha não joga o Campeonato Mineiro. tá. Migustos. Entendi. Eu preciso. Vai lá, El. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes o HG tem um recado. Belo Horizonte, região metropolitana, muita atenção, porque eu tenho uma dica. Vocês encontram o nosso Chopp Ecobir de 473 ml e também a garrafa de 600 ml, além das principais, das imensas redes. Eu tenho também alguns pontos para você observar e comprar. Então eu queria aproveitar aqui para falar da rede de supermercados Mais Prático, que tem lojas no Gutierrez, Letícia e Cachoeirinha. Supermercados Mania, loja na BR-381, próximo ali ao Trevo de Sabará. Supermercados Paranaíba, lá no Tupi, Jardim Guanabara, Ribeiro de Abreu, Sagrada Família. Bar e Mercearia da Janete, em Raposo ela domina. É o bar e mercearia mais conhecido da cidade e rede de supermercados Suaçuí, Rio Acima. Alô, Nova Lima também tem, região. Forte abraço a todos. Isso é Ecobir, a venda nas grandes redes, nessas outras redes que eu falei aqui, que também são grandes, todo mundo tem. E se você chegar numa grande rede, numa loja, pedir produtos Ecobir, vai dizer para você que não tem, compre em outro lugar ou reclama com o gerente, mas nunca deixe de comprar os produtos com a qualidade Ecobir.